No início do século XX, o México era um país profundamente dividido. Uma elite controlava a riqueza, enquanto a maioria sobrevivia em condições precárias. O que começou como uma promessa de mudança política transformou-se em uma das revoluções mais complexas e violentas da América Latina. Este é o relato de como um povo inteiro se levantou contra a ditadura de Porfírio Díaz e de como esse levante mudaria para sempre o destino do México. E esta é a história da Revolução Mexicana. No final do século XIX, o México vivia uma aparente era de prosperidade, sob a liderança de Porfírio Díaz, que havia chegado ao poder em 1876, após derrubar o presidente Sebastián Lerdo de Tejada. O país experimentou uma transformação profunda. Díaz era um militar de Oaxaca que havia se destacado durante a intervenção francesa e que, com o lema sufrágio efetivo, não reeleição, prometera impedir que um homem se eternizasse no poder. No entanto, ele próprio descumpriu essa promessa, governando por mais de 3 décadas consecutivas. Durante o chamado Porfiriato, o México integrou-se ao mercado mundial. Díaz promoveu a chegada de investimentos estrangeiros e incentivou a construção de mais de 20.000 quilómetros de ferrovias, a modernização dos portos e a expansão do telégrafo. As principais cidades começaram a se urbanizar, surgiram fábricas e floresceram setores como a mineração, a agricultura de exportação e a indústria têxtil. No entanto, todo esse desenvolvimento tinha um custo enorme. A prosperidade não era para todos. A riqueza concentrou-se nas mãos de poucas famílias, enquanto a maior parte do povo vivia na miséria. Os camponeses, que representavam cerca de 80% da população, foram os mais afetados. As antigas terras comunais, base da economia indígena e rural, foram tomadas por meio de leis que favoreciam a privatização, como a Lei de Deslinde e colonização de terras baldias. Grandes fazendeiros apropriaram-se de milhões de hectares, deixando os camponeses sem sustento e obrigando-os a trabalhar por salários mínimos, endividados por toda a vida com seus patrões. As condições de trabalho eram duras e desiguais. Nas minas, os operários trabalhavam até 12 horas por dia, expostos a acidentes constantes, sem direitos nem compensações. Nos campos, os peões estavam sujeitos a um sistema quase feudal. Recebiam vales em vez de dinheiro, que só podiam usar nas lojas do patrão, perpetuando um ciclo de dependência e pobreza. Porfírio Díaz justificou esta política com o seu ideal de ordem e progresso. Acreditava que o México deveria alcançar a modernidade ao estilo europeu, mas que para isso era necessário manter o controle absoluto. O seu regime apoiava-se no exército, na polícia rural e numa rede de governadores leais, conhecidos como científicos, um grupo de tecnocratas inspirados pelo positivismo que acreditavam que o povo não estava preparado para a democracia. A estabilidade do Porfiriato era, na verdade, uma calma imposta pela força. Greves operárias e levantes camponeses eram reprimidos com brutalidade. Um dos casos mais conhecidos foi a Greve de Cananéia, em 1906, em uma mina de cobre em Sonora, onde os trabalhadores exigiam melhores salários e foram reprimidos com o apoio do exército dos Estados Unidos. 2 anos depois, em 1907, ocorreu o massacre de Rio Blanco, em Veracruz, onde dezenas de operários têxteis foram mortos durante um protesto. Esses episódios mostravam que, sob a superfície do progresso, o país fervia de descontentamento. Enquanto isso, as classes médias, profissionais, intelectuais e pequenos comerciantes também começavam a sentir o peso do autoritarismo. Sentiam-se excluídas do poder e sem possibilidade real de participação política. As eleições eram apenas uma formalidade. Os candidatos da oposição eram neutralizados ou presos, e os resultados manipulados para manter Díaz na presidência. O regime, no entanto, buscava projetar uma imagem de progresso. As elites porfirianas imitavam o estilo de vida europeu, especialmente o francês. A cidade do México encheu-se de avenidas, teatros e palacetes inspirados em Paris. Mas esse esplendor urbano contrastava com a pobreza rural. Milhões de camponeses continuavam vivendo em condições quase feudais. Em 1910, surgiu uma figura inesperada que desafiaria o regime:
Francisco Ignácio Madero. Pertencia a uma das famílias mais ricas do norte, mas o seu pensamento era completamente oposto ao de Porfírio Dias. Havia estudado na Europa e nos Estados Unidos e estava convencido de que o México só poderia avançar com liberdade política e eleições reais. Nesse mesmo ano publicou La Sucesión Presidencial em 1910, uma obra que denunciava a falta de democracia. A sua mensagem ganhou força entre os setores descontentes, intelectuais, camponeses e operários, que viam nele uma esperança. Madero fundou o partido anti-reeleccionista e decidiu candidatar-se à presidência, mas o regime reagiu como sempre. Prendeu-o e encarcerou-o em San Luis Potosí pouco antes das eleições. Com o seu principal rival fora de jogo, Dias foi reeleito sem oposição, perpetuando o seu mandato. Da prisão, Madero compreendeu que a via pacífica estava esgotada. Conseguiu fugir para os Estados Unidos e redigiu o Plano de San Luís. Nele, desconhecia as eleições, convocava o povo a levantar-se em armas em 20 de novembro e prometia devolver as terras aos camponeses. Era um chamado direto à rebelião. Embora o levante não tenha ocorrido de forma simultânea, no norte do país a insurreição ganhou força rapidamente e surgiram líderes que marcariam o rumo da revolução. Em Chihuahua, Francisco Pancho Villa, um antigo bandoleiro transformado em líder popular, organizou exércitos de camponeses e vaqueiros. No sul, Emiliano Zapata, camponês de Morelos, liderou a luta pela terra sob o lema Terra e Liberdade. No início de 1911, o país já estava mergulhado em uma guerra aberta. As forças madeiristas conquistaram cidades-chave e o regime de Dias começou a desmoronar. A tomada de Ciudad Juárez, em maio daquele ano, selou o destino do porfiriato. Porfírio Dias assinou os tratados de Ciudad Juárez e partiu para o exílio rumo à França. Pela primeira vez em mais de 3 décadas, o México tinha a oportunidade de se reinventar. Madero foi recebido como um herói ao entrar na capital. Representava a esperança de um país livre e democrático. Embora a Revolução tivesse conquistado a sua primeira vitória, a verdadeira luta, a de definir o futuro do México, estava apenas começando. Após a vitória, Madero assumiu a presidência em 1911, mas logo enfrentou um dilema. Precisava manter a ordem sem trair os ideais revolucionários. Tentou conciliar com o exército e com os setores conservadores, o que gerou desconfiança entre os revolucionários mais radicais. Zapata, vendo que a reforma agrária prometida não avançava, proclamou o Plano de Ayala, no qual acusava Madero de trair a causa camponesa. No norte, os antigos aliados se dividiram e o país entrou novamente em guerra. Em 1913, um golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta, com o apoio de parte do exército e de potências estrangeiras, derrubou Madero, que foi preso e executado pouco depois. Esse acontecimento desencadeou uma nova etapa de violência. Contra Huerta levantaram-se diversas facções. O Exército Constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, as forças de Pancho Villa no norte e as de Emiliano Zapata no sul. Cada um tinha sua própria visão do futuro do México, o que transformou a Revolução em uma guerra civil com múltiplas frentes. As batalhas foram brutais. A cidade de Zacatecas, tomada por Villa em 1914, ficou praticamente destruída. Camponeses lutavam ao lado de soldados regulares e as alianças mudavam constantemente. À medida que Huerta caía, as diferenças entre os revolucionários tornaram-se irreconciliáveis. Villa e Zapata uniram-se brevemente contra Carranza, mas o país fragmentou-se em um labirinto de poderes regionais. Em 1917, após anos de luta, Venustiano Carranza conseguiu impor-se e convocou o Congresso Constituinte em Querétaro. Dali nasceu a Constituição de 1917, uma das mais avançadas de seu tempo. O novo texto reconhecia direitos sociais e trabalhistas inéditos na América. Jornada de 8 horas, direito de greve, distribuição de terras, educação laica e gratuita
e soberania nacional sobre os recursos naturais. No entanto, a violência não desapareceu. Carranza foi assassinado em 1920 e, nos anos seguintes, o México continuaria vivendo sob o eco da guerra. Os ideais de Zapata e Villa sobreviveram mais na memória popular do que na política real. A revolução deixou milhões de mortos, deslocados e um país devastado, mas também lançou as bases do México moderno. Sua influência perdurou na cultura, na identidade e na política durante todo o século XX. Mais do que uma simples guerra, a Revolução Mexicana foi um processo social profundo. Transformou a estrutura de poder, questionou privilégios e deu voz aos setores marginalizados. Zapata tornou-se símbolo da luta camponesa, enquanto Villa representou o espírito rebelde do Norte. Madero foi lembrado como o mártir da democracia e Carranza como o político que conseguiu institucionalizar o caos. Embora muitos dos ideais iniciais tenham se diluído com o tempo, a Revolução marcou o nascimento de uma nova consciência nacional. As demandas por justiça social e soberania, levantadas há mais de um século, continuam ecoando no México contemporâneo. A Revolução Mexicana foi mais do que uma guerra, foi uma transformação. Um povo que se recusou a continuar vivendo sob a sombra da desigualdade, que se levantou e reivindicou o direito de decidir o seu próprio destino. Entre traições, ideais e sangue, o México encontrou uma nova identidade. E embora o preço tenha sido alto, desse caos surgiu o país moderno que conhecemos hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.